Graça e paz, Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, amados e amadas do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, 26 de março de 2020, o vídeo que deveria acontecer como live, mas porque tem dado alguns problemas, né? Não só conosco nas lives, mas também no Brasil todo, muitos pastores, líderes que têm transmitido cultos, estudos da palavra, palestras, e tem tido problemas porque é o Brasil inteiro agora utilizando desse recurso para se comunicar com muitas pessoas. E aí o que nós pensamos, né, conversando com a Ana, que é responsável pelas mídias da igreja, decidimos então por gravar ao invés de fazer uma live, visto que as lives têm dado muito problemas, né? Então que Deus possa nesse dia continuar sustentando você, te dando força, te dando graça, aumentando a fé, porque a fé é um dom de Deus, vem do próprio Deus. Nem isso nós conseguimos exercitar. Meu nome é Ronaldo Nascimento, falo aqui de São João del Rei, Minas Gerais, para quem não me conhece. Hoje resolvi fazer com o meu uniforme, né, da assistência social. Sou dos poucos profissionais que ainda continua trabalhando, dos poucos profissionais que ainda continua lutando no meio desse caos social, no meio desse caos em que o mundo todo enfrenta, né? Que é o problema da contaminação desse vírus, que agora é uma pandemia, não é mais num lugar confinado, numa cidade, mas no mundo todo. Então, de fato, a situação é muito séria, é muito grave. Então, é necessário você continuar seguindo as orientações para que você e todos os seus amigos e parentes, a igreja, o seu bairro, a cidade, consiga vencer isso da melhor forma. Não é hora de achar que devemos ou podemos voltar para as nossas vidas como era antes, que não é. O Brasil ainda está enfrentando o problema de contaminação, os casos ainda não estão diminuindo, nós ainda estamos naquela curva crescente, mas em breve, em nome de Jesus, as coisas vão se normalizar, mas para que isso aconteça, nós temos que fazer a nossa parte, você tem que fazer a sua parte aí onde você está. Estou falando aqui da minha casa, do sítio onde a gente mora, aproveitando esse lugar maravilhoso para poder fazer essa gravação para vocês e dizer que Deus não perdeu o controle das coisas. Tudo está no controle de Deus, todas as coisas continuam ainda no controle de Deus. Então não é hora de se desesperar, é hora de obedecer às orientações que estão sendo passadas, fazer da melhor forma possível e buscar a Deus de todo o coração. É um momento de você aproveitar agora, você que está em casa, não sei onde você mora, se numa casa, se num apartamento, se num sítio, se numa fazenda, não sei, mas é um momento de você aproveitar para você buscar a Deus de todo o seu coração, visto que a humanidade estava falando aí nos últimos anos que não tinha tempo para nada. Nós não temos tempo para nada, o mundo é globalizado, o mundo está muito corrido, as coisas estão acontecendo em uma velocidade muito grande, e aí acontece tudo isso agora e a gente tem que parar. Nós somos obrigados a parar. O mundo é obrigado agora a parar. E aproveitando que paramos, a gente precisa refletir mesmo sobre muitas coisas, refletir sobre as nossas vidas, como temos vivido, como temos caminhado. Eu falei que eu estou com o meu uniforme para falar que nós somos uma das poucas equipes de trabalho que tem tido a autorização para de fato poder trabalhar, né? Porque, pensa bem, gente, se para toda a população vai ser muito difícil, está sendo difícil e vai ser mais difícil ainda quando tudo terminar, porque nós vamos ter caminhando para um colapso econômico muito grande. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Agora imagina para quem não tem emprego, para quem não tem salário, para quem não tem absolutamente as coisas corriqueiras e naturais que nós temos. E esse é o público que nós da assistência social trabalhamos.
E é o público que realmente não tem renda, é um público que, na sua grande maioria, vive com extrema dificuldade. E aí é uma orientação mesmo para que a gente pudesse continuar o nosso trabalho, ajudando quem está precisando, quem não está infectado, quem não está passando por esse problema de saúde, porém vai precisar de um auxílio social para continuar suas vidas, não é? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo com o uniforme, agradecendo mesmo a toda a equipe da assistência social que tem se empenhado mesmo. Todos da assistência social, eu não vou aqui citar nomes para não ser injusto com ninguém, mas todos têm se empenhado muito e ao máximo, né? A equipe, por exemplo, do CRAS Rural, eu faço parte da equipe do CRAS Rural, né? Tem se desdobrado, tem continuado o seu trabalho na zona rural, nas pequenas propriedades, nos sítios, nas fazendas, para encontrar, para contactar esse povo que precisa da gente. Tá? Então eu queria fazer esse breve início para que você entenda que a luta ainda continua, nós não devemos baixar a nossa guarda porque a luta ainda é muito grande, a luta continua sendo grande ainda. Hoje eu quero falar para você sobre inspiração e apoio. Guarde essas duas palavras, inspiração e apoio. E eu quero iniciar essa palavra lendo o texto de 1 Samuel, capítulo de número 22, lá no Antigo Testamento, livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 22, versos 1 e 2. Você que quer anotar, anote aí, 1 Samuel, capítulo 1, verso número... 1 Samuel, capítulo 22, versos 1 e 2. Diz assim: Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Todos que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes, formaram um bando ao seu redor e o proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam a Davi. Quero aproveitar e já pedir para você, visto que esse vídeo está sendo gravado, então você aí mandar para o maior número de pessoas possíveis neste momento de confinamento. Nós estamos vivendo um momento de confinamento social e não foi diferente aqui com Davi nesse momento da história. Os motivos eram diferentes, mas Davi, teve que se impor em confinamento, porque Davi, estava sendo perseguido por um rei chamado Saul, que queria matar Davi, que queria tirar a vida de Davi. E nesse momento da história, Davi teve que sumir, fugir, correr. E aqui ele estava num lugar chamado Caverna de Adulão, um lugar que não tem janela, um lugar escuro, um lugar afastado. E ali ele escolheu, durante um período da sua vida, se esconder do exército de Saul que queria matá-lo. E ali Davi, escondido nesse lugar, confinado nesse lugar, já por um período de tempo muito grande, ele desejou ver os seus pais, desejou ver a sua família. Você está aí agora com seus pais, com a sua família, na sua casa. E Davi, nesse momento da história, porque ele estava sozinho, fugindo, em fuga, ele se lembrou de que ele tinha uma família, ele se lembrou de que ele tinha uma casa. Ele se lembrou de que ele tinha pessoas das quais ele amava. E ele buscou contato com essas pessoas, mandou chamar essas pessoas. E você está aí com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua filha, com seus irmãos, com seus parentes. A exemplo de Davi confinado. E de fato é difícil, é muito complicado viver 24 horas por dia, 7 dias na semana, fechado no lugar com várias pessoas. Mas pior é estar neste lugar sozinho. É o que Davi estava experimentando, a solidão.
Então você, meu querido, minha querida, que tem pai, que tem mãe, que tem filho, que tem parentes, que tem irmãos morando com você, dê glória a Deus, porque na solidão é muito pior. Você passar por um problema, você passar por uma dificuldade sozinho é muito pior. Você passar por um dilema social grande como esse que estamos vivendo sozinho é algo muito mais trágico, muito mais doloroso. E Davi sentiu-se dessa forma, sozinho. E ele queria ver a família dele. Valoriza a sua família, valoriza o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, valoriza a sua casa. Você agora tem o que comer, talvez não seja muito, não seja abundante, mas você tem o que comer, o que beber, o que vestir, onde dormir. Já parou para pensar que nesse momento de isolamento social tem pessoas que não têm para onde ir, que moram na rua, tem pessoas que não têm mais referência familiar, tem pessoas que já perderam contato com seus parentes, que saíram de casa há tanto tempo, os seus familiares moram em outras cidades, outros estados, em outro lugar distante, estão aí sozinho. E aí você pode até questionar, mas esse povo saiu mesmo e decidiu sair por conta própria, muita gente o fez dessa forma mesmo, quis ir embora, mas nesse momento agora não tem mais ninguém. Tem tido a ajuda de poucas pessoas. Então dê glória a Deus por isso, porque num momento de calamidade internacional, uma pandemia como essa, você tem a sua casa, você tem os seus familiares para se refugiar. E aí há uma necessidade agora de você desenvolver um relacionamento com seus familiares. Há uma necessidade agora de você se reinventar. Há uma necessidade agora de você rever os seus conceitos com relação a pai e mãe, com relação a filho e filha, com relação a irmão e irmã, com relação à sua família. Reveja os seus conceitos. Como eu disse, Deus não perdeu o controle da história, da situação. Tudo isso está acontecendo, Deus não perdeu o controle. Deus não provocou tudo isso, mas Deus permite agora a gente viver algo com tamanha intensidade para que a gente, nesse momento da história, 26 de março de 2020, a gente reveja mesmo os conceitos de valores familiares que têm se perdido ao longo dos anos. Ao longo dos últimos anos, aí a família tem sido dilapidada, dilacerada, a instituição família tem sido cada vez mais, nos últimos anos, minada, destruída. Mas é nesse momento agora que você mais precisa da sua família. É nesse momento agora que você precisa olhar para a sua casa, para a sua família e entender do valor importantíssimo dessa família, desse povo que está pertinho de você, que é tão difícil de conviver, mas agora você precisa e vai ter que conviver, porque você está junto deles. E você também é complicado, viu? Não pense que é só o outro que é difícil conviver, não. Você, eu, nós, individualmente, somos muito complicados, temos muitas manias. E nesse momento Davi quer o relacionamento, porque a solidão que assola o coração daquele homem é muito grande. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando você mais precisa, quando você está doente, quando você está desempregado, na morte, na hora da morte, quem está perto de você? É a sua família. Maridão, homem de Deus aí, né, que trabalha muito, que trabalha demais, mas que talvez tenha valorizado os amigos do bar, os amigos do futebol, os amigos da rua, da esquina. Na hora que você mais precisa, homem de Deus, é a sua esposa que está do seu lado, viu? Na hora que você mais precisa, homem de Deus, é a sua família que está aí com você. No seu leito de morte, quem vai chorar lá é a sua esposa, são seus filhos. No seu leito de morte não vai ter aquele amigão de bar, de copo, de cachaça, de pinga, para estar lá do seu lado, querendo conversar com você. Vai ser a sua esposa, serão seus filhos que vai estar chorando lá. Então valoriza a sua casa, a sua família. Quem mais cuida de você. Nós não escolhemos nascer numa família, né? Como filho a gente não escolhe, a gente nasce, né? E aí a gente decide. E eu sempre digo isso, porque amor não é sentimento, amor é atitude. A gente decide amar a nossa família com todas as suas imperfeições. Meu querido, seu pai e sua mãe têm defeitos, seus filhos têm defeitos,
Todos nós temos defeitos, talvez uns maiores, outros menores na nossa concepção, mas nós temos defeitos. E aí a gente decide amar, porque amor não é sentimento. No amor tem sentimento, mas o amor é ação, é atitude. Olha só quão grande amor nos amou Deus. A Bíblia fala lá em João 3,16, Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho por nós. Deus entregou o seu bem mais precioso por amor a nós. Não foi por sentimento. Se ele olhasse para a raça humana, para o ser humano, e esperando encontrar alguma coisa de bom no ser humano, ele não teria dado o seu Filho, porque nós somos maus. Mas ele decidiu nos amar e dar o seu Filho por nós. Eu quero dizer para você que é na dificuldade que se revelam os fortes, é na dificuldade que se revelam as oportunidades. Olha só, aqui no verso número 2, fala assim: todos os que se achavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, formaram um bando ao redor de Davi e o proclamaram seu chefe. Quando Davi pediu para falar, né, mandou chamar os seus pais, porque ele estava com saudade, a notícia se espalhou e aqueles homens, muitos homens, nesse momento da história, estavam com a vida absolutamente destruída, acabada, devendo, sem emprego, sem perspectiva, com depressão. E esses homens, a Bíblia fala, 400 homens, e aí as mulheres não são contadas, então muito mais pessoas foi ter com Davi. 400 homens foram ter com Davi. A pior espécie de gente foi atrás de Davi. A pior espécie de pessoas foi procurar. Davi, que já estava com um problema grande, com um problema para resolver, que parecia não ter solução, temendo pela própria vida, de um dia para a noite, 400 homens atrás dele pedindo ajuda, socorro, solução. E podia ser, né, 400 homens ricos, 400 reis, 400 soldados com espadas na mão. Não, 400 homens lascados de verde e amarelo, pô. É verdade. No momento de dificuldade, pessoas vão te procurar. Você está aí na sua casa agora e você está convivendo aí com seus familiares. Todos eles têm dificuldades. E são essas pessoas que estão ao seu redor. Não são as pessoas mais belas, mais perfeitas do mundo, não. São as pessoas que mais precisam de você. Esses homens aqui foram atrás de Davi porque eles encontravam, enxergavam em Davi alguém que pudesse dar uma solução ou dar uma palavra para aquele momento de angústia, de aflição, de necessidade. Foram até Davi. Davi não escolheu. Lembra que nós não escolhemos nascer na nossa casa, nós apenas nascemos? E também assim são os problemas. A gente não escolhe problema. E tampouco a gente, às vezes, escolhe as pessoas que vão se chegar até a gente. Elas aparecem. Por isso que eu digo que na dificuldade se revelam os fortes. É na dificuldade que surgem as oportunidades. Por que existe a lâmpada elétrica? Porque havia escuridão. E aí um homem pensou assim, puxa vida, por que a gente não coloca um negócio para iluminar aí de noite? Não é? Henry Ford, quando percebeu a oportunidade, não existia carro, gente, não existia carro, olha que coisa interessante. E aí um camarada chamado Henry Ford falou assim, vou fazer um negócio chamado carro, e mais ainda, eu vou produzir esse negócio para que praticamente todo mundo possa comprá-lo, de uma maneira tal que a produção seja ininterrupta, seja uma sequência de coisas acontecendo, e lá na frente, entra aqui atrás um monte de peça, e lá na frente sai um carro pronto. Necessidade, gente, necessidade. Nesse momento da história em que você está aí confinado, precisando, desesperado para sair, desesperado para trabalhar, né? Você que talvez tenha reclamado do seu patrão, reclamado do seu chefe, do seu lugar de trabalho, mas agora está aí com aquela saudade, né? Daquele chefe gritando no seu ouvido, aquela saudade de pegar um ônibus lotado, acordar cedo de madrugada. É nessa hora que você precisa rever os seus valores, seus conceitos. Olha só. Engraçado que no final de dezembro, início de 2020,
final de 2019 para entrar 2020, eu fiz um planejamento para mim. Eu já sou macaco velho, né? Eu já não sou mais meninão não, mas eu falei assim, eu preciso me reinventar. Eu coloquei no papel duas coisas que eu sei fazer profissionalmente, né? Duas coisas que eu tenho trabalhado, que eu sei fazer, que eu consigo fazer. E duas coisas que eu gostaria de aprender. Falei, olha, e se tudo der errado em 2020, 2021, isso foi lá finalzinho de dezembro. Eu perder o emprego ficar escasso, eu sou servidor público, mas se de repente as coisas mudarem, não sei. Então eu coloquei lá duas coisas que eu sei fazer, que eu preciso me aprimorar mais, que eu preciso me reciclar com relação a essas coisas que eu faço, que eu sei fazer, e duas coisas que eu gostaria de aprender. Pus no papel e iniciei 2020 com o propósito de vou estudar. Vou começar com uma, vou começar a me aprimorar com uma dessas coisas, mas eu vou crescer, eu vou aumentar, vou pular. E comecei a fazer isso, né? E aí, gente, acontece essa loucura, essa pandemia pelo mundo afora. E eu estou vendo um monte de gente aí, pessoas, né, dando depoimento que já não suportam mais ficar dentro de casa. Querido, querida, se reinventa agora. Se reinventa, meu amado. Você tem internet na sua casa. Nós temos uma infinidade de cursos aí gratuitos para você estudar. Você que gosta de estudar a palavra de Deus, opa, um prato cheio agora para você reservar todos os dias, 1, 2 horas, para você estudar a palavra de Deus. Você que quer aprender coisas novas, é o momento de você começar. Pode ser que esse isolamento social fique por mais 1 mês, 2 meses, a gente não sabe. É momento de você talvez aí desligar um pouco a televisão, que talvez tenha contaminado a sua cabeça, a sua esperança, e começar a enxergar de outra forma. Enxergar com um prisma diferente. Aqueles homens buscaram a Davi porque encontravam em Davi alguém que pudesse enchê-los de esperança. É a oportunidade de você ser inspiração para alguém, como Davi foi inspiração para aqueles homens. É momento de você ser apoio ou buscar apoio em alguém ou ser alguém para que todos possam se reerguer no nome de Jesus Cristo. O bacana é que Davi, ele não nasceu pronto. Davi era um pastor de ovelhas, e ser pastor de ovelhas naquela época era a menor coisa, era a tarefa mais simples a se fazer, mais simples a se realizar. Então, Davi tinha vários irmãos mais velhos, ele era o irmão mais novo, e Davi era aquele que sobrou para ele fazer aquilo. E não obstante isso, né, não dependendo só disso, de uma tarefa insignificante, Davi foi aquele que no meio da batalha, estava todo mundo com medo, inclusive seus irmãos, foi lá, enfrentou um gigante e derrotou. Davi era aquele que, exercendo uma tarefa insignificante, protegeu o rebanho de um urso, protegeu o rebanho de ovelhas de um leão, levava as ovelhas de um lado para o outro, buscava pasto, buscava água numa região árida que não tem bom pasto, que não tem água. Então eu não sei o que você sabe ou pode fazer, mas na sua atividade que você faz, fazendo bem feito, você pode e deve ser inspiração e apoio para muitas pessoas, a olharem para você, as pessoas identificarem o melhor naquela área, o melhor naquela função. Porque era assim com Davi, foi assim com Davi, homem de Deus, mulher de Deus. Ele não escolheu nascer naquela família e não escolheu ser pastor de ovelhas, mas naquilo que ele fazia muito bem feito. E se destacava por isso, se destacava. A tal ponto de quando ele tocava a sua harpa, a Bíblia fala que quando Saul, num determinado momento da vida dele, antes de perseguir Davi, ele era atormentado por um espírito maligno, mas quando Davi tocava a harpa dele, cantava um cântico ao Senhor, aquele homem se sentia aliviado. Aquele homem se sentia bem, aquele homem deixava de ficar atormentado, desorientado,
e passava a ter paz. Olha a sua função enquanto ministro de louvor, músico na igreja, não fazer uma coisa que é para você, não fazer um negócio que agrada os seus ouvidos, o seu coração, mas fazer algo que agrada o coração de Deus. E quando você fizer isso, Deus vai descer do céu, vai derramar do céu uma paz tão grande que muitas pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo de Deus, mas porque você fez. Essas pessoas que buscaram Davi eram homens derrotados. Esses homens, 400 homens, lascados de verde e amarelo, gente. Ó, tava no pó da rabiola esse povo aí. Mas olha como é interessante quando você é inspiração para alguém, quando você permite Deus entrar na sua vida, no seu coração, mexer com as suas estruturas, você ser bênção para as outras pessoas, mesmo quando elas não merecem. Aqueles homens não mereciam nada disso não, pelo menos da parte de Davi. Não é? Davi estava precisando e aqueles homens foram atrás de Davi. Homens lascados, não é? 1 Samuel capítulo 22, lá no verso número 2 fala sobre isso. Lá no livro das crônicas, na Bíblia, 1 Crônicas, capítulo de número 11, 10 e 12, fala assim: estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e o que o apoiaram fortemente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E esses foram o número dos heróis que Davi tinha. E aí fala o nome deles, né, vários nomes, fala o número deles e fala os seus feitos. Quem são esses aqui? Homens valentes, homens que mereceram ter um nome escrito na história do povo de Deus, como homens valentes, guerreiros, homens que não se dobravam perante o inimigo, que não desanimavam perante o inimigo, homens que defendiam o rei, que defendiam o reinado. Quem são esses homens? Aqueles homens lá de trás que eram derrotados. Olha que coisa interessante, gente. No meio de uma desgraça, surge um monte de desgraçados na vida de Davi. E por causa de Davi, esses homens desgraçados que estavam num momento de desgraça, se tornaram guerreiros poderosos e que não abandonaram mais Davi. Esses homens agora, inspirados por Davi, se tornaram o apoio de Davi. As grandes batalhas que Davi conquistou, esses homens estavam junto de Davi. As grandes batalhas que Davi lutou, esses homens não abandonaram Davi. Se você, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, for inspiração para alguém no momento da adversidade, da dificuldade, da luta, as pessoas que olharam para você, se espelharam em você, te serão apoio, te serão ajuda, te serão suporte, serão ao seu lado guerreiros, guerreiras, homens e mulheres de Deus, que não tem que se vergonhar nem de Deus, nem de você. Estarão do seu lado. Vai estar contigo, não importa o momento ou a circunstância. Isso começa na sua casa. Você precisa ser inspiração dentro da sua casa, porque as pessoas que estão perto de você precisam olhar para você e enxergar Jesus, e enxergar um relacionamento profundo com Deus. É tempo de você afinar o seu relacionamento com Deus. Agora é momento disso, meu querido. E não parar mais. Olha, nós estamos vivendo o tempo do fim. Eu sempre falo isso. Lá vem ele falando de novo desse negócio de volta de Jesus. Jesus está voltando, meu filho, minha filha. Acredite você ou não, ele está voltando. Está mais perto do que nunca. Jesus breve vem. E agora é momento de você desenvolver um relacionamento profundo com Deus, para que a mudança aconteça a partir de você e por meio de você. Você ser o canal da bênção de Deus para este mundo doido, para esse mundo maluco. Perceba que ao longo da história, todo o movimento de avivamento que Deus promoveu na sociedade, num povo, num país, ele foi precedido por muita luta, muita dificuldade. Sabia disso? Todos os movimentos de avivamento, começando lá pelo Pentecostes, quando aqueles homens foram batizados no Espírito Santo, quando aqueles homens foram cheios do Espírito Santo para poder pregar o Evangelho, sair pelo mundo falando, igual maluco mesmo, e parecia maluco, mas cheios de Deus.
Aqueles homens estavam sendo perseguidos, gente. Há poucos dias o mestre deles foi crucificado, Jesus. E aí aqueles homens estavam ali, escondidos, orando, buscando a Deus. Poderiam perder a cabeça, ser presos, ser crucificado também, ser julgado na arena dos leões. Mas eles foram cheios do Espírito Santo e promoveram uma mudança no mundo. Então, gente, olha só. Todo período antes do avivamento, passamos por dificuldades. Começamos por uma dificuldade aí, né? Uma pandemia, um vírus que assola o mundo inteiro. Ninguém pode sair de casa, as pessoas estão confinadas dentro de casa, muitas pessoas ao redor do mundo morrendo por conta da contaminação. A partir de agora, nós veremos uma dificuldade na economia, um problema gravíssimo nas economias do mundo. Então, se prepara para uma dificuldade econômica aqui no nosso país. Mas saiba que Deus está preparando o povo para um avivamento, para algo grande, para algo sobrenatural, como nunca houve antes. Eu tenho falado, olha, é momento, é hora de um avivamento mesmo no Brasil. E eu tenho falado, vai passar por São João del Rei, a cidade governo. Para você que trabalha com batalha espiritual, sabe o que eu estou falando. São João del Rei é uma cidade governo. Tempos angustiosos, tempos que antecedem a volta de Jesus. E eu finalizando aqui com a minha coleguinha cantando aqui atrás, porque ela deve ter acabado de botar. Onde você quer chegar? Aonde? Você está vivendo no piloto automático, não sabe mais para onde ir. E eu quero te desafiar agora. Aonde você quer chegar? Onde? Caleb, quando... depois de ter lutado ao lado de Josué, já não tinha mais nada para conquistar, ele chegou perto de Josué e falou, Josué, você me libera agora que eu preciso conquistar a minha terra. Eu tenho 80 anos e eu não quero ajuda. Vai eu, vai meus familiares, nós vamos conquistar a nossa terra. É lá em cima daquela montanha. Tinha 80 anos, quando subiu a montanha e conquistou a terra dele. Você não me diga que você está velho para fazer planos. Você não morreu ainda, você está vivo aí, colega. Aonde você quer chegar? E detalhe, como você vai chegar? Como? Como vai ser daqui para frente, desse problema todo que nós estamos vivenciando? Como você vai chegar lá? E detalhe muito importante que aqueles homens fizeram. Com quem você vai chegar? Você vai repensar agora as suas amizades, você vai repensar agora com relação às pessoas que você tem se relacionado, as pessoas que têm cercado você, são pessoas que contribuem com você, são pessoas que têm te abençoado, são pessoas que têm colaborado ou são pessoas que têm te empurrado para o buraco, são pessoas que têm te afastado de Deus, são pessoas que têm te tirado a esperança, são pessoas que têm colocado a negação no seu coração, hein? Aqueles homens que buscaram Davi, buscavam uma solução. De repente, pessoas que estão perto de você não são pessoas tão positivas, mas elas querem uma solução. Detalhe importante, elas querem ver algo acontecendo de diferente, de bom, de novo. Com quem você vai chegar lá na frente? Breve as coisas estarão se normalizando, estaremos saindo de casa, voltaremos ao nosso trabalho e